Saudações filosóficas, vamos neste vídeo dar continuidade à tarefa de ler e interpretar as cartas a Lucílio de Sêneca, e a carta a que hoje vamos prestar a nossa atenção é número 28. Nesta carta, logo na abertura, Sêneca, confronta Lucílio com o facto de ele se admirar muito por, não obstante ter efetuado uma grande viagem e ter visitado grande variedade de locais, continuar a sentir uma tristeza e uma angústia que, no fundo, Lucílio acreditou que poderiam ser dissipadas justamente efetuando essa viagem. Ora, nós sabemos que há muitas pessoas que acreditam que mudanças externas poderão conduzir a mudanças internas significativas. Acreditam que se mudarem de local, se mudarem de país, se efetuarem, enfim, uma longa viagem visitando os lugares mais exóticos e mais surpreendentes, se também mudarem de relacionamentos, se alterarem a sua condição financeira, se modificarem o seu estatuto social, poderão também encontrar mudanças significativas a nível interior. Sentirão uma modificação importante no ânimo, no caráter, no temperamento, na visão do mundo, nos valores que defendem e, em última instância, alcançarão a felicidade e a autorrealização espiritual. Ora, Sêneca acredita que tudo isso é um profundo equívoco e vai dizer a Lucílio o seguinte: deves é mudar de alma, não de clima. Ainda que atravesses a vastidão do mar, os teus vícios seguir-te-ão onde quer que tu vás. E depois vai citar também um caso que se passou com Sócrates, a quem um dia alguém se queixou justamente da inutilidade das viagens e ficou muito admirado. Como é que porque é que as viagens são de facto inúteis? E Sócrates responde: porquê admirar-te da inutilidade das tuas viagens, se para todo o lado levas a mesma disposição? A causa que te aflige é exatamente a mesma que te leva a partir. E Sêneca então diz a Lucílio: andares de um lado para o outro não te ajuda em nada, porque andas sempre na tua própria companhia. E mais, Sêneca acredita mesmo que esse deambular constante, essas viagens, sucessivas, essa agitação contínua da pessoa, no sentido de querer estar sempre num lugar diferente, à procura de novidade, não só não ajuda a modificar o estado de ânimo, o estado de espírito, como também pode, inclusive, agravar a tristeza e a angústia que a pessoa sente. Então diz: andas daqui para ali, tentando expulsar essa angústia interior, que o teu incessante deambular apenas consegue agravar. E em seguida é estabelecida a comparação com um navio. Se a carga está imóvel, pouco se faz sentir, mas se anda a rebolar de um lado para o outro, ao acaso, faz tombar o barco para o lado onde exerce mais pressão. Em última instância, diz Sêneca, é como fazeres andar um doente às voltas. Se uma pessoa está doente, o mais natural ou o mais recomendável é que ela fique em repouso e não que ande às voltas e não que, se agite loucamente de um lado para o outro. Então, o que é que há a fazer? Primeira coisa, a pessoa deverá libertar-se da angústia e só depois perceberá que
qualquer mudança de local lhe será agradável. Sêneca diz: podes ir parar aos confins da terra, podes ir dar a um canto perdido na barbárie, que essa terra, seja qual for, se te mostrará hospitaleira. Interessa é a disposição de espírito com que partes e não o local a que chegas. Ou seja, a primeira mudança a efetuar é a do próprio indivíduo. É uma mudança interior. E será essa mudança que depois se projetará nos locais e não o contrário. Não são os locais que mudam a pessoa para melhor. É sim a pessoa que, mudando para melhor, poderá depois projetar essa mudança nos locais e sentir que também eles se revelam agradáveis. Ora, quando a pessoa estiver convencida desta verdade, deixará de espantar-se da inutilidade de andar de terra em terra, levando para cada uma o tédio que tinha à partida. E, portanto, aquilo que a pessoa pretende, aquilo que Lucílio pretende, que é viver segundo a virtude, pode consegui-lo em qualquer sítio, diz Sêneca. Há uma frase de Miguel Torga que vai ao encontro desta ideia. Miguel Torga dizia que o universal é o local sem paredes. Por outras palavras, o universal realiza-se no particular. Obviamente que este particular tem de ter alguma abertura, não pode estar fechado em si mesmo, enclausurado na sua pequenez. O universal é o local aberto ao mundo. Quando Ortega y Gasset dizia eu sou eu e a minha circunstância, e se não a salvo a ela, não me salvo a mim, também estava, de algum modo, a chamar a atenção para esse caráter enraizado do universal. Os valores universais realizam-se sempre no local onde a pessoa vive, onde a pessoa está. Não é preciso andar a deambular. Aliás, nem é conveniente fazê-lo, porque, efetivamente, o universal estará sempre no particular e não nessa busca incessante de novidade. Ora, em seguida, Sêneca vai chamar a atenção para aqueles locais de grande agitação e diz que, se houver possibilidade de escolha, eu preferiria ir para longe desses locais. E, enfim, Sêneca não concorda, não defende aqueles que se atiram para o meio das vagas e que, levando uma vida de agitação, lutam diariamente com a maior coragem contra as dificuldades da situação. Tal tipo de vida o sábio pode suportá-lo, mas não escolhê-lo. Se houver possibilidade, então ele prefere viver em paz do que em conflito. O sábio não tem particular interesse em viver no meio das batalhas, mas se for obrigado a isso, pois pelo menos a sua sabedoria interior, a sua pacificação íntima, permitir-lhe-ão viver com alguma paz no interior da guerra, no interior do conflito externo. Por fim, dirá Sêneca, é tempo de terminar esta carta, mas primeiro tenho de pagar a portagem.
O começo da cura é a autoconsciência do erro. Trata-se de uma frase de Epicuro. O que esta frase, no fundo, nos quer transmitir é a ideia de que só aquele que tem consciência do erro é que pode emendar-se. Isto parece evidente. Tão evidente que há indivíduos que se gabam dos seus próprios vícios e certamente, se isso acontece, é porque não estão muito interessados em combatê-los e superá-los. Por isso, diz Séneca a Lucílio, tanto quanto possas, acusa-te, move processos a ti mesmo. Começa por fazeres ante ti próprio o papel de acusador, depois o de juiz, só depois o de advogado de defesa. E uma vez por outra, aplica uma pena a ti mesmo. É assim que Séneca termina a carta e nós podemos ficar com a sensação de que, enfim, Séneca está a dizer a Lucílio que ele deve cultivar um sentimento de culpa, um amplo sentimento de culpa, sentindo, enfim, o peso esmagador dos vícios para depois se libertar deles. Não é exatamente isso que Séneca está a dizer a Lucílio. O que ele quer dizer é que Lucílio deve ter consciência do erro, ter consciência das suas falhas, reconhecer, enfim, a sua falibilidade para que possa, em seguida, caminhar com mais determinação na senda que o conduz à virtude. E por hoje é tudo. Ponham like, partilhem o vídeo, subscrevam o canal, deixem também os vossos comentários se acharem oportuno e até à próxima.